Comunidade chegando na sua área. Gente, hoje o programa está todo especial. Confesso desde já que eu estou muito nervosa. Estou assim, as perguntas não estão surgindo, então hoje eu estou com pesca, porque é uma trajetória magnífica. A trajetória dele é marcada pela abordagem de temas alicerçados na vivência do povo negro e nas lutas sociais e históricas da Bahia. Preste atenção, porque ele realizou os filmes Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, de 1993. Quilombos da Bahia, em 2004. Abdias Nascimento, Memória Negra, em 2008. Pense, é para eu estar nervosa, né? Estamos com ele hoje, aqui no Escuta aí Comunidade, Antônio Olavo, grande cineasta. Gratidão imensa por ter aceitado esse convite. Confesso que eu estou muito honrada de ter você aqui no Escuta aí Comunidade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Adriana. É um prazer e a honra muito grande a minha estar aqui falando um pouquinho para vocês do meu trabalho, da minha história, da minha vida, principalmente daquilo que eu penso, daquilo que eu fiz. Então, para mim, é uma coisa prazerosa estar aqui contigo, viu? Estou à tua disposição. Então, antes eu quero saber quem é Antônio Olavo. Era melhor até outras pessoas falarem de mim, né, do que eu mesmo, porque a gente às vezes tem uma tendência a fazer o filtro, né, escolher aquilo de bom, falar as qualidades e não escolher as fragilidades. Mas eu me considero assim uma pessoa dedicada a contribuir com um mundo melhor. Eu falo muito isso, inclusive para minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, o tempo todo eu falo para ela e falo para outros jovens, outros adolescentes também, que a gente vê nesse mundo para lutar por um mundo melhor. Senão não tem sentido, não justifica. E eu digo isso como quem pensa que o mundo necessita de mudanças para melhor. O mundo tem ondas muito conservadoras, ondas muito retrógradas e que precisam ser barradas, ser diminuídas, ser substituídas por outras ondas que construam um mundo solidário, um mundo sensível, um mundo humano, um mundo com menos desigualdade, um mundo com mais liberdade. Então, o meu compromisso maior é isso, tanto do ponto de vista externo, do que eu faço, do que eu disponibilizo para as pessoas acessarem, que no caso são os meus filmes. Eu já fiz 19 filmes, todos documentários, 12 curtas-metragens e 7 longas-metragens. Então, tanto no que eu faço externamente quanto internamente, dentro da minha casa, com minha companheira, a qual convivo há mais de 25 anos, com minha filha de 17 anos. Digo isso porque eu nasci e iniciei a minha vida num mundo diferente de hoje, um mundo que tinha menos conquistas do que tem hoje, portanto, um mundo que não era igual ao de hoje. Estamos num mundo melhor e eu acredito isso a todas e todos que vieram antes de mim e que deixaram para mim uma condição de eu, hoje, um cineasta negro, falar para você e para quem está nos ouvindo com muito orgulho que eu tenho 19 filmes documentários. Comecei a trabalhar com cinema há 47 anos atrás. Era mais difícil. Tinha alguns, claro que teve, né, vários, e aí no masculino, homens negros que realizaram produções, mas com muita luta, absolutamente residual, eram exceções de regras dominadas por homens brancos. E hoje eu me coloco numa condição ao lado de muitas realizadoras, muitos realizadores negros e negras que estão produzindo trabalhos importantes também. Então, houve uma mudança no mundo, uma mudança de quando eu vim para o mundo e uma mudança de hoje, e uma mudança para melhor. Agora, essa melhoria é insuficiente, ela precisa ser mais ampliada, ela precisa ganhar mais capilaridade. Eu faço projetos que eu tenho, sobretudo, satisfação, que sobretudo, eu compreenda que esses projetos, essas obras, todas documentais, como eu falei, podem contribuir para uma mudança maior. Desde quando eu fui dirigir o meu primeiro filme, que eu comecei até não a trabalhar no cinema, eu comecei a trabalhar no cinema, mas quando eu comecei a dirigir, eu comecei a dirigir longa-metragem.
Então, desde aquela época, assim, eu tenho essa compreensão. Esse projeto tem aderência, ele está agregado ao que eu penso de valoração da memória social e, particularmente, a memória negra. Se tem, eu vou abraçar, desde esse primeiro longa. E eu tenho muito orgulho, assim, de ter contribuído para ampliar a visibilidade de muitos temas importantes para a história do Brasil e a história da Bahia. O senhor vai falando, assim, eu fico trazendo um filme, né, na minha cabeça, que eu lembro exatamente o momento ao qual eu decidi me tornar uma jornalista, né? E aí o senhor vai falando que há 40 anos atrás, com toda aquela dificuldade que tem, né, o senhor se encontrar no cinema, né, na arte, de ser um cineasta, contar a história, principalmente de Canudos, né, que muitas daquelas histórias que a gente tem hoje, que eu conheço hoje, é através do senhor. Quando eu recebi a pauta, gratidão a Danilo aí do Estudo Nagô, que quando ele me mandou a história, quando ele me mandou o seu documentário, eu fiz, gente, eu não tenho nem como dialogar com tamanha referência, né? E quando o senhor traz a história de Canudos, como foi, né, fazer todo esse trabalho, toda essa pesquisa? Qual a sensação, o sentimento? Eu conheci a história de Canudos quando eu tinha 28 anos de idade. E tive alguns sentimentos assim que para mim foi muito forte, muito marcantes. O primeiro foi de vergonha, né? Eu baiano, morando em Salvador, jovem, todo achando que sabia muito, e de repente eu vou para o sertão e me deparo lá no sertão com as pessoas idosas contando uma história extraordinária de um homem que no final do século XIX, a partir de 1876, começou a circular no sertão, construindo igrejas, cemitérios, aguadas, pregando um modo de vida comunitário, e que esse homem agregou no sertão da Bahia milhares de pessoas, numa comunidade onde não tinha cobrança de impostos, onde não tinha polícia, onde não tinha patrão, onde a vida era comum. E esse homem mobilizou contra si tropas de 17 estados do Brasil, mais de 12 mil soldados do Brasil, 17 estados, vieram para combater e destruir Canudos. E 4 anos depois da existência desse povoado, no sertão da Bahia, o povoado foi destruído. Morreram quase todos os moradores de Canudos. Uma história extraordinária, singular, única no mundo. Majoritariamente o povo de Canudos era negro. Antônio Conselheiro era negro. Pregava a favor da abolição. Tinha ao lado deles muitos, aquilo que se chamava na época, Negro 13 de Maio, a abolição 13 de maio é de 1888, Canudos surge em 1893, 5 anos depois. Ele acolheu esses homens e essas mulheres que ficaram perdidos pós 13 de maio, porque a elite branca cruel não deu apoio, não deu respaldo, foram dar apoio e respaldo aos imigrantes brancos e às imigrantes brancas. Então, Antônio Conselheiro tem uma história extraordinária, e eu descobri, eu fiquei envergonhado. De como eu não conheço isso? O que eu conheci, ao contrário, era pouquinho e de forma negativa. Aí eu digo, eu trabalho com imagem, eu vou contar, vou contribuir para contar essa história. E primeiro eu fiz um livro de fotografia, em 1989, Memórias Fotográficas de Canudos, e depois eu resolvi fazer um filme, Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, que circulou o Brasil inteiro, lançamos em 10 estados, em muitas dezenas de localidades, com debate, com discussões. E lhe digo mais, quando nós fizemos o filme de Canudos, 1993, Canudos era um tema marginal na história do Brasil. E eu digo isso não só porque havia essa invisibilidade, mas porque eu constatava isso, eu procurava patrocínio, procurava apoio, e as pessoas diziam que não mexa com esse negócio não, guerra, degola, exército, não mexa com isso não, vai fazer sobre outro tema. E eu queria fazer sobre Canudos, eu levei 4 anos para fazer esse projeto, dedicado a ele, esses 4 anos de forma exclusiva. Então, hoje, passados já tantos anos, né, 30 anos desse projeto, desse filme, eu fico muito feliz e orgulhoso de constatar que Canudos é o tema histórico no Brasil que mais desperta interesse da opinião pública, dos estudantes, dos artistas, dos intelectuais. Não tem nenhum. Você pega a Farroupilha lá no sul, pega a Balaiada lá no Maranhão, pega a Cabanagem lá no norte.
Então, você pega a insurreição pernambucana, lá em Pernambuco. Então, você pega a revolta da chibata lá no Rio de Janeiro. Agora, um tema nacional que atrai a atenção no Brasil inteiro, sem exceção, no Brasil inteiro, é Canudos. É Canudos. Então, fico feliz que eu contribuí, não sozinho, mas contribuí para isso, para tirar Canudos da margem da história da Bahia e do Brasil. Então, o meu desejo é que outros temas que eu trabalho, aí cito o exemplo da Revolta dos Búzios, que foi um filme que eu fiz, cito o exemplo da Revolta dos Malês, que é um filme que eu pretendo fazer, também saia da marginalidade, também saia dessa transversalidade que a historiografia tradicional condenou esses temas. Então, nós vamos confrontar isso e nós vamos mudar isso. Eu tenho esperança disso. A gente está avançando para melhor e eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Estamos sim. Vamos falar um pouquinho agora do Quilombos da Bahia, que foi de 2004, e Abdias Nascimento, a Memórias Negras, né, de 2008. Fala um pouquinho desses trabalhos para a gente. Bom, depois que eu fiz Canudos, foi um período muito difícil no país todo, do ponto de vista de política de incentivo a produções audiovisuais, e eu demorei para fazer o segundo longa. Eu fui fazer esse segundo longa 11 anos depois, que aí o governo Lula já tinha assumido e surgiu. A Petrobras patrocinava muitos filmes. No governo Lula eu digo, bom, eu vou também apresentar um projeto à Petrobras. O governo é diferente, a concepção é diferente, é outra história. E tive essa felicidade, apresentei o projeto, a Petrobras aprovou o patrocínio de Quilombo da Bahia. A ideia de Quilombo da Bahia, inicialmente, era fazer... Porque eu passei alguns anos pesquisando sobre esse tema, mas tudo que eu achava, como regra mesmo, tudo que eu achava de quilombo, era aquela visão tradicional, clássica do quilombo de Palmares. O que era? Uma comunidade isolada, distante da civilização, sem acesso a nada, quase primitiva. Então, quando chegava, às vezes até os meios de comunicação contribuíam com isso. Quando chegava a câmera, os repórteres, as crianças ficavam correndo, o que é aquilo? Um carro? Uma câmera? Então, eu imaginei encontrar um pouco disso. Pensava eu que 12, 15, no máximo 16 comunidades quilombolas eu ia encontrar, fazer o registro e tudo bem. Preparei um roteiro, fruto desses longos tempos, de quase 3 anos de pesquisa, e fui para campo da região do Recôncavo, da região do Iguape. Mas quando eu chego no Iguape, eu fui entrevistar Giovanni em Caonge. Aí, quando eu entrevistei Giovanni, eu já comecei a achar um pouco estranho a circulação dos jovens, adolescentes, com utensílios que eram familiares à minha pessoa. Camisa com estampa, pop, com estampa de artistas, um linguajar também próximo do que eu falava. Eu digo, poxa, esse povo não é tão distante da civilização assim. Aí eu fui percebendo que os irmãos mais velhos deles e delas estavam na capital, estavam em São Paulo, mais em São Paulo que em Salvador. E quando tinha as festas, vinham, e quando vinham, trazia as novidades. Aí gravamos o Giovanni, quando a gente terminou de gravar o Giovanni disse assim, aqui embaixo é Dendê, vocês não querem não conversar com a Dona Maria? Eu digo, bora lá conversar com a Dona Maria. Aí fomos, gravamos um belo depoimento da Dona Maria, quando termina a Dona Maria, por que vocês não descem no Imbiara? Não descem no Imbiara para conversar com o pessoal. Aí descem para o Imbiara. Por que vocês não vão em Calembar? Aí do Calolé. Aí vão Tombo. Aí vai 18 comunidades, só no Recôncavo. Aí eu lembro como hoje. A gente tinha estabelecido uma base de produção num hotelzinho, em Hotel Paraguaçu, em São Félix. De madrugada, todo mundo já dormindo, eu tomando uma cerveja, naquela época eu bebia. Aí eu estava em crise, não tem crise. Por que a crise? Porque o meu roteiro que eu elaborei, concebi, escrevi, fui lá com 25 páginas, não se adaptava àquela realidade que eu estava encontrando. O meu roteiro era baseado naquela concepção do quilombo antigo, isolado, primitivo. E aí eu tinha 2 opções, foi colocado para mim, eu comigo mesmo na mesa. Ou eu abandono o projeto, entro em crise existencial e volto para Salvador derrotado, ou eu abandono o roteiro e me abro para recolher aquilo que eu estou encontrando maravilhosamente belo e encantador. Felizmente, acho que a cerveja que eu estava tomando na época me fez eu tomar essa segunda opção. Tá certo. Abandonei o roteiro, não mais peguei no roteiro, não utilizei uma linha do roteiro no filme e me abri. O resultado disso é um recolhimento.
o pessoal do Iguape indicou o pessoal do São Francisco, que indicou o pessoal da Chapada, que indicou o pessoal do Alto São Francisco, que indicou o pessoal do Sudeste, e a gente cobriu uma área de 69 comunidades quilombolas, em que não foram todas, que a gente passava por muitas. O pessoal para, eu digo, não vamos parar não, senão a gente não consegue. A gente ia para um e via outras ao redor. Foram 28 mil quilômetros que nós percorremos durante 60 dias, e a gente recolheu 148 horas de depoimento e de imagens daqueles homens, daquelas mulheres, geralmente idosos, que aí agora, para montar sem roteiro, algo extremamente trabalhoso, e a gente conseguiu concentrar em 90 minutos. O resultado muito grande desse filme, que eu tenho muito orgulho de dizer, que esse filme contribuiu muito decisivo para dar visibilidade para essas comunidades negras, que eram pouco conhecidas, eram chamadas de comunidades tradicionais, comunidades rurais. Então, essas pessoas passaram a se assumir. E quem reconhece isso são eles. Eu já participei de muitos eventos que eles lá, eu caio, eles lá levantam. Devemos muito àquele ali, Antônio Olavo, que fez o filme, que esse filme circulou e mostrou para a Bahia, para o Brasil, que nós existimos. Depois de Quilombo da Bahia, aí vem, alguns três anos depois, Carlos Mu, que é um antropólogo, um etnólogo, me disse, eu digo, Olavo, Abdias Nascimento está completando 90 anos, Abdias nasceu em 14, em 2016 ele estava com 92 anos, Abdias completou 90 anos e precisa fazer um filme sobre ele. Eu disse, bom, Carlos, vocês têm o dinheiro? Carlos, não, arranja, tu arranja. E a gente foi arranjar o dinheiro. E Abdias, eu já conhecia Abdias, assim, de nome, já tinha até assistido uma palestra dele muitos anos atrás aqui em Salvador. E a gente foi para o Rio, gravou 3 horas e meia de um depoimento que eu chamei no filme, assim, de um depoimento nonagenário. Aquele depoimento de uma pessoa sábia e pausado, e que já viveu muito, porque Abdias participou de todos os grandes eventos e lutas do povo negro no século XX. E depois foi outro desafio de como é que eu vou, com tanto tempo de gravação, desse jeito, com esse ritmo devagar, são separadas. Como é que esse ritmo eu vou fazer um filme que encante, que atrai as pessoas? Aí, depois de muita crise, depois de muita pensamento, a gente resolveu contar a história de Abdias, abrindo janelas para as lutas do povo negro. Então, a gente fala de Abdias testemunhou tudo isso. A Frente Negra Brasileira em 1930, a ditadura de Vargas em 1937, a Fundação do Teatro Experimental do Negro em 1945, a ditadura militar em 1964, a fundação do Museu do Negro em 1969, o exílio de Abdias, a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU-CDR em 1978, que Abdias estava presente, as lutas de hoje, as políticas de hoje, os 300 anos de Zumbi dos Palmares. A gente conta a história de Abdias linkada com tudo isso, porque Abdias participou de tudo isso. E eu tive a felicidade de lançar o filme no Teatro Cachoal, lotado, 1.500 pessoas, com a presença de Abdias, com a presença de Tony Tornado, e ser aplaudido 14 vezes em cena aberta. Então, para mim, foi uma glória isso. E Abdias ali, Tony Tornado ali, e aquele público todo ali. Então, foi uma felicidade. O filme não teve fins comerciais, foi distribuído nas escolas públicas. Maravilha. Mas depois de Abdias eu dei uma quebrada também, tudo muito difícil. Eu só fui fazer outro filme 6 anos depois, em 2014, que é A Cor do Trabalho, que é um filme feito a pedido da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte do Estado da Bahia. O pessoal queria fazer um documentário sobre o trabalho, e eu disse para ele, e por que a gente não faz sobre a história do trabalho negro? A história do trabalho está diretamente associada com a história do trabalho negro, porque há uns tempos atrás só quem trabalhava era o povo negro. Os brancos não trabalhavam coisa nenhuma, os brancos mandavam trabalhar. Na Cor do Trabalho, a gente constrói essa linha do tempo, desde os primórdios, como que o povo negro participou desse processo de construção da economia do país, até os tempos atuais, com o rebentar de algumas barreiras, com o alcançar determinado patamar que anteriormente não tinha. Então, na contemporaneidade, por exemplo, a gente traz uma psiquiatra negra, estamos falando de 2014. Alguém hoje pode dizer, mano, em 2023 tem várias psiquiatras negras, mas em 2014 não tinha.
Por quê? Porque as políticas de cotas do governo Lula e Dilma modificaram isso. Mas antigamente não tinha. Encontramos um psiquiatra negro, um dentista negro. Foi difícil achar um dentista negro. De lá para cá eu já achei mais alguns, mas de lá para cá. Então, assim, a gente buscou não somente essas profissões oriundas da academia, mas empresários, donos de restaurantes, figuras importantes do movimento negro que falam aqui a importância de se conquistar espaço para o povo negro. Então, A Cor do Trabalho foi um filme que me deu muita felicidade também, porque é um filme que aponta uma realidade que existiu e que a gente está modificando, agora aponta horizonte de superação. É um documentário para cima. Ele aponta horizontes. Assim, a psiquiatra, por exemplo, negra, ela termina a fala dela dizendo: eu queria dizer para vocês que venham até a mim. É possível sim, façam medicina e venham dar plantão comigo. Eu estou aqui esperando vocês. É possível, acreditem. Então isso é muito bonito, isso é muito forte, né? Porque a gente tem que superar. Bom, depois da Cor do Trabalho, 2014, aí vem eu ganhei um edital para fazer uma série sobre jovens negros e negras que adentravam a universidade na política de cotas. Eu fiz esse projeto. E aí uma série de 5 episódios, e aí eu peguei uma pessoa de comunicação, uma pessoa de medicina, uma pessoa de letras e uma pessoa de direito. O último eu junto todos eles, que falaram da sua experiência, da sua trajetória, como foi o acessar uma universidade pública através de uma política de cotas e como é lá dentro, tranquilo, calmo e sereno, ou dificuldades, preconceitos, não só por serem negros, mas por serem cotistas também. Aí eu conto um pouquinho a trajetória de cada uma dessas pessoas e no final junto todas elas. Travessia Negra foi um trabalho assim, é um ponto fora da curva da minha linha de trabalho, porque eu sempre abri com pessoas idosas, sempre gostei, gosto, ainda hoje. Mas em Travessia Negra eu vim trabalhar com a juventude, né? E foi uma série que circulou, foi exibida em rede nacional de televisão, eu fiquei também super feliz. Que maravilha, é a sua obra. E então agora eu quero falar um pouco sobre a Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios, que também se fala muito com outras denominações, né? Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana. Revolta dos Búzios é outro tema encantador, fantástico, maravilhoso, que os blocos afros nos últimos 40 anos, particularmente o Ilê e o Olodum, apresentaram, né, para a opinião pública. Mas a historiografia tradicional não incorporou ainda, é um tema ainda marginal na historiografia tradicional. E eu passei simplesmente 13 anos construindo esse filme. No dia do lançamento que eu lancei, eu disse assim, eu demorei o tempo de vida da minha filha. Minha filha na época tinha 13 anos, foi o tempo que eu demorei para fazer esse filme. Agora, é uma história encantadora, é uma história empolgante, mobilizadora, transformadora, que eu tive muito cuidado, porque o final da história é o final, esses homens que conspiraram, que defenderam a independência, que só viria em 1822 no Brasil, 1823 na Bahia. Olha, que estou falando de 1798, eles defenderam a independência, defenderam a república, que só viria em 1889, proclamada por um Marechal Deodoro, 1889. 1798 eles defendiam a república e mais ainda, uma república democrática, que é uma república que não seja democrática existiu no Brasil, foi proclamada e não era democrática. E, como ponto diferente, um diferencial fundamental em relação a todos os outros movimentos, Confidência Mineira, Inconfidência Carioca, Insurreição Pernambucana, Conjuração do Equador, em relação a todos os pontos, aqui na Bahia, esse movimento defendia o fim da escravidão. Independência, República Democrática e o fim da escravidão. Ninguém mais defendia o fim da escravidão. A Inconfidência Mineira não falava na escravidão. A Carioca, etc, etc. Então, isso foi um movimento encantador. Esses homens, há tanto tempo antes, lutaram, dedicaram sua vida e vários morreram. Foram 5 mortos identificados. Falo identificados porque uma das penas mais cruéis foi o degredo para lugares da África desconhecidos. Você jogar uma pessoa num lugar ermo, desconhecido, com etnias diferentes dele, era praticamente a condenação de morte.
Infelizmente, nosso programa vai chegando ao final, né? Mas eu também quero saber dos novos projetos, né? Aonde a gente te encontra, o que está chegando aí agora de Antônio Olavo. Atualmente eu estou finalizando um segundo filme sobre Canudos, que é a Ave Canudos, os sobreviventes se saúdam, e estou produzindo já, e espero até o final do ano estar finalizando, um documentário que eu considero da maior importância, que é sobre a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, uma associação mutuária de ajuda mútua, importantíssimo para o povo negro. É a associação civil negra mais antiga das Américas, não é só do Brasil. Eu espero até o final do ano concluir, lançar esse projeto. E esses filmes nossos da Portfólio, como eu falei, são 19 filmes, né? O da SPD seria o 20º. Daqui a mais alguns meses estarão disponíveis no canal da Portfólio, no YouTube, para que as pessoas possam acessar mais livremente. Então é isso, Adriana, agradecer a vocês aí, agradecer a Danilo, Renata, você também, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Prazer nosso, programa riquíssimo, né? Você, como eu falei no início, super nervosa, porque é uma biblioteca, é um memorial, você é uma personalidade que, misericórdia, a gente se sente, eu me sinto honrada de estar aqui batendo esse papo com você, de verdade, gratidão imensa. E o programa Escuta Aí vai ficando por aqui. Deixa eu mandar um beijo para Danilo, que arrasou nessa pauta. Deixa eu mandar aqui um agradecimento para o Sindicato de Vigilantes Baiano, a pessoa de Paulo Brito, que nos apoiou aqui imensamente, está sempre nos apoiando. Gratidão imensa. E não esquece de seguir as nossas redes sociais. Adriana Santos, sou eu. Claro, vai lá também no nosso Escuta Aí Comunidade. E não esquece do nosso projeto social, que se chama Instituto Escuta Aí. E a gente precisa de você, precisa de voluntário. E a gente inaugura a nossa sede dia 16 de abril. Quero você lá, na Rua do Gravatá, número 33. Cala a boca, top, vrá. Até a próxima. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu quem descobri poder e liberdade. Sou tudo que